Pessoal, a gente está recebendo hoje aqui na nossa sala de entrevistas Celso Carlos Júnior, presidente da ProSoja Amapá, que está de volta para o ano e também para o exercício da presidência. Seja bem-vindo aqui ao portal mais uma vez. Tudo bem? Tudo bom, muito obrigado aí mais uma vez por esse espaço que você concede para os produtores de soja do Amapá. E realmente começamos o ano, porque, como você sabe, sempre noticia, a atividade ela exige praticamente trabalhos nas fazendas o ano inteiro, né? Então já estamos aí em plena carga preparando. O ano de 2019 fechou com quantas colheitas? Foram 2 colheitas? Não, a gente teve na região algumas experiências com 2 safras, boas experiências, mas como foi um ano assim, de uma quantidade de chuva fora do comum, eu diria que não foi assim, um retrato do que deva ser a média, do que deva ser o futuro do negócio. Provocou grande dificuldade, né? Porque tenha sempre em mente que, apesar de chove muito no Amapá, e o grande desafio que a gente tem é que naquele momento em que você está colhendo a primeira safra e plantando a segunda, são os meses de março e abril, quando então a gente tem o máximo de chuva no estado. Isso é muito desafiador, então temos muito que aprender, mas não há dúvida de que a gente vai chegar lá, e esse ano com certeza também vai se repetir algumas experiências, e está bacana porque todo mundo está sendo cauteloso, fazendo parte da área, mas com grande resultado, principalmente com milho. Mas ainda assim, Celso, muito se fala esse diferencial que o Amapá ainda apresenta, ainda tratado como uma grande estufa para quem quer plantar. Essas condições ainda são realmente vantajosas? Não há dúvida disso. Repito, e acho que é importante a gente ter sempre em mente, o Amapá tem condições de chuva e sol extraordinárias, mas diferente daquilo que a gente tem em outras regiões do Brasil. Então, exige que os órgãos de pesquisa, que a ciência seja desenvolvida mais exatamente para essa nossa realidade. Então, nós não temos assim material genético especialmente desenvolvido para cá, não temos máquinas que tenham características exclusivas, nem tampouco o melhor conhecimento das práticas. Então nós estamos na base do erro e acerto, e assim, com certeza esse processo vai se dar aqui numa velocidade maior do que foi em outras regiões, mas também não é do dia para a noite, vai exigir experiências aí. A gente tem visto investimentos aí de aumentar a capacidade de armazenamento. A gente tem visto silos aqui no estado, em Santana, em Macapá. Esse investimento é importante também para a gente, de cada produtor, poder, na hora de fechar negócio, embarcar, encher um navio e fazer a venda. Então, com certeza sim. Agora, o que nós temos que ter em mente é os investimentos vão se dar na medida que houver um crescimento de área. Porque não temos que entender, lembrar do óbvio. Ninguém vai colocar recurso num negócio que não tenha perspectiva aí de crescer, de ocupar as capacidades. E por que a gente está produzindo hoje, por esses quase 20 mil hectares, que foi até mais e que vem caindo, a estrutura que está aí atende. Mas nós estamos numa situação limite. Isso é que deixa a gente assim muito preocupado, porque se acontece, por exemplo, uma concentração de colheita, se acontece uma colheita numa fase ainda de produto úmido, as estruturas que nós temos aqui são muito limitadas. Então, se um secador quebra, se o porto, e aconteceu muito no ano passado e nós estamos temendo por esse ano, se há uma concorrência muito forte com produtos vindos do Centro-Oeste,
a nossa estrutura é modesta. Então, veja bem, nós temos tudo assim dimensionado para esse pouquinho que foi até agora. Tem potencial para avançar numa velocidade muito grande. Basta a gente tirar do caminho essas pedras, esses atrapalhos que a gente tem visto que não são são coisas da burocracia. E depende da vontade, do desejo do só produtor. A vontade das autoridades de fazer com que a agricultura se instale e todo o que está em volta da agricultura. Isso é muito rápido. O recurso existe, conhecimento tem, pessoal também em algum lugar está disponível. Nós estamos travando só aí, esse crescimento está travado exclusivamente nas questões internas do Estado. Bom, a gente fazendo aqui um rápido resgate histórico, a agricultura em escala, o agronegócio, como se costuma dizer, a chegada desses produtores ao Amapá coincide no ano de 2012, aquele cenário da aprovação do novo Código Florestal, um incentivo, não é, que se tinha, o Estado brasileiro incentivando que expandir essa fronteira agrícola chega ao Amapá. Depois rolou aquele grande ruído. O órgão de licenciamento do Estado não informava, não ia lá no órgão federal e combinou com aquele grande desfecho negativo. E agora, virar a página, como faz? O Estado, por sua parte, diz que mudou a estrutura do setor econômico. Os produtores estão vendo como? Será que agora destrava? Olha, Kleber, na verdade é o seguinte, desde esse primeiro momento, de 2012, perdão, do Código Florestal, até agora, praticamente não houve a adaptação ou a estruturação do Estado para se preparar para aquilo que o Estado teria condição de fazer segundo a legislação. A história dos últimos meses também não é muito diferente, quer dizer, na prática a gente apenas o que a gente alcançou foi que se definiu a paralisação completa de toda a atividade produtiva do Estado, só a agricultura. Quer dizer, o caos se deu numa proporção vamos dizer assim, de falta de confiança nos órgãos estaduais para fazerem lá o papel de controladores do licenciamento ambiental e também dos agentes de regularização fundiária. Isso chegou num nível de descrédito tão grande que a Justiça Federal paralisou completamente a atividade das instituições estaduais. O Estado reconhece o problema, admite que não se preparou, mas cria uma solução, talvez até no longo prazo adequada, que é reestruturar completamente esses órgãos do Estado. Ele desfez um, que foi o IMAP, criou dois outros, mas é uma decisão que, no nosso entender, ele está no interior do setor, está completamente fora da realidade, da demanda, do bom senso, das coisas que fazem com que se minimamente tenha a preocupação com a manutenção daqueles que estão trabalhando, a ponto de, como a gente já falou, começou a dizer, o Estado já teve 21 mil hectares de área de soja, caiu agora, desde 2017 esse processo está se acelerando, começam a vencer licenças e agora, nessa última safra, tivemos 18 mil hectares de área plantada, mas correndo o risco de cair violentamente agora em 2019, tendo em vista o vencimento de algumas licenças que estão acontecerão, esse vencimento acontecerá agora nos próximos meses. Então, significa que nesse espaço de tempo enorme não houve uma solução
que permitisse a manutenção da atividade produtiva, que, no meu entender, absolutamente o que parou o Estado foi uma questão burocrática. O Estado não cumpriu com as obrigações que a legislação federal impõe para que haja o bom controle da atividade agrícola pelo ponto de vista da política ambiental. Bom, e o que se tem em termos de excelência, o que seria o ideal? A gente vê um momento também, a própria administração federal está se colocando no papel de tentar destravar isso. A gente já teve 2 ministros, o próprio ministro de Assuntos Fundiários já esteve aqui por 2 ocasiões. Como fazer, então, para a coisa acontecer? Infelizmente, eu diria que nós temos um nó instalado aí que, para ser desatado, não é simples. A gente tem ouvido manifestações aí públicas de boa vontade, mas a coisa ainda não se deu na prática. O que eu posso, que me deixa assim um pouco mais animado, o que eu posso afirmar é que a legislação nacional, que trata dos 2 temas, tanto regularização fundiária quanto de licenciamento ambiental, tem sido aperfeiçoada pelo Congresso Nacional na direção oposta do que a gente tem visto nas discussões no Amapá. No Brasil foram publicadas instruções normativas tratando de regulação fundiária, tanto de assentamentos quanto de áreas de ocupação da União, no sentido de facilitar, de diminuir os tempos de demonstração de posse, enfim, tudo de modo a gente poder avançar com a produção no Brasil. Pelo lado do licenciamento ambiental, é cada vez mais claro o reconhecimento, o entendimento das autoridades e da própria lei, tem se discutido bastante isso, volto a dizer, no Congresso, de que a atividade agrícola ela é de baixo impacto, baixíssimo impacto para o meio ambiente. Em qualquer bioma que a gente queira, inclusive na Amazônia, que pode ser tido como um bioma sensível, ainda assim a agricultura também é tratada pelos cientistas que colaboram com a elaboração dessa nova legislação como de baixo impacto. E isso tudo faz com que o legislador federal esteja preocupado em focar as instituições de fiscalização naqueles temas que são de fato razão de preocupação, como por exemplo as construções lá de hidrelétrica, as questões lá de mineração. Então existem temas de licenciamento ambiental que são realmente importantes e que merecem um cuidado profundo, e nós estamos às vezes deixando de nos dedicar ou tirando a força e energia das instituições para manter controle sobre coisas de baixo impacto, coisas pouco significativas do ponto de vista do equilíbrio ambiental, e essas grandes a gente criando assim, tratando de uma maneira menos profunda do que exige. E eu volto para o ponto de partida. Em 2012, a partir de 2012, quase tudo que a gente está tendo aqui de discussão sobre como fazer esse desenvolvimento, isso tudo já foi tratado com muita clareza pelo Congresso Nacional, seja no Código Florestal, seja na legislação que fala das ocupações de terras públicas. E para fechar já, encaminhar para fechar, e meio que desmistificando certas coisas, agora com mais serenidade, enfim, que você volta para essa nova fase, o novo ciclo, o ano começa. As áreas produtivas aqui do Amapá, de soja, nenhuma delas ele se dá em área de floresta? Não, você não tem nenhuma razão técnica nem econômica para isso, para avançar a cultura de grãos no
floresta. O que é atraente para o negócio de grãos no Amapá, insisto, é o sol e a chuva e o solo adequado, que a gente detém tecnologia com a vegetação que o setor está acostumado, é o que se dá nas áreas de cerrado. Não tem nenhuma lavoura de soja no Amapá e nenhuma daquelas que a gente imagina ter potencial para produção de grãos no estado que seja em área de floresta. Então, isso está muito claro. E como explorar as áreas de cerrado no Amapá, também está tudo isso contemplado com a legislação. Então, às vezes, e reforço inclusive que no caso do Código Florestal, houve um questionamento, aliás, 4 ações foram promovidas na Justiça, discutindo se estava correto o Código Florestal, e até isso aconteceu de, em 2017, o próprio Supremo Tribunal Federal, também depois de muito analisar, definiu que o Código Florestal está absolutamente dentro da legalidade. Então não há mais o que questionar. Olha, recebemos Celso Carlos Júnior, presidente da ProSoja no Amapá. Celso, muito obrigado. Bom ano para os produtores do Amapá. Se Deus quiser, todos nós acreditamos nisso. Olha, aí você pode ajudar a produzir conteúdo aqui para o Portal do Agro. Nosso e-mail é contato@portaldoagro.com. Portal do Agro, agronegócio na Amazônia. Até qualquer hora, pessoal.